E eu converso com Clarice Dinelli, advogada trabalhista. Clarice, essa é uma questão que mexe com a vida de milhões de pessoas. Vale a pena a gente detalhar e esclarecer as dúvidas. Claro. Uma primeira pergunta que eu te faço. A carga horária, a jornada de trabalho, é de 44 horas semanais. Pode-se fazer adaptações? Por exemplo, o empregado deixa de trabalhar no sábado e trabalha as 44 horas ao longo da semana, de segunda a sexta? Com certeza, Guilherme. Essas 44 horas semanais, elas podem ser compensadas dentro da semana. Então, por exemplo, eu posso ter um empregado que trabalhe 9 horas de segunda a quinta e 8 horas no sábado, na sexta. Ou posso ter um empregado que trabalhe, por exemplo, 10 horas de segunda a quinta e só 4 horas na sexta. Ou que trabalhe normalmente 8 horas e 4 horas no sábado. Então é bem flexível e depende de um acordo verbal ou a coisa tem que ir por escrito mesmo? Não, tem que ser por escrito. Documentado. Tem que ser por escrito. Então hoje, como essa relação de emprego ela se tornou mais... tem que se tornar mais profissional, né, com esses novos direitos e tudo. Então, o que a gente indica? Faça um contrato escrito com a sua empregada. Não necessariamente só a carteira assinada. Obviamente, a carteira tem que estar assinada. Mas faça um documento por escrito, colocando o horário, colocando a compensação semanal da jornada, colocando as funções, as atividades que vão ser exercidas, os direitos e deveres de ambas as partes. Agora, e como controlar a entrada e a saída da empregada? Bom, ou do empregado? Bom, esse ponto é um ponto bem complicado, mas assim, hoje de início, o que a gente pensa? Vamos comprar todos nós que temos empregados em casa, na papelaria vende um livrinho de ponto, né, um caderno de ponto, e vamos pedir para os nossos empregados anotar a hora que chega, a hora que para o intervalo, porque tem que ser gozado o intervalo de 1 a 2 horas, entre a jornada, né, intra-jornada, e no final do dia ele anotar o horário também que está indo embora. Com esse documento, em eventuais ações judiciais, a gente se resguarda com relação a eventual hora extra, né, pedido de hora extra. Vamos pensar também da perspectiva do empregado. Qual é a jornada máxima permitida por dia? 10 horas. A jornada legal é de 8 horas diárias, podendo ser estendida até 10 horas por dia. E o horário de almoço, de lanche é descontado? Entrou-se às 8 da manhã, saiu-se às 18, 10 horas. Ele tem que gozar teve o horário de almoço e o lanche. Isso é descontado? Como é que funciona? É descontado da jornada. Ele tem, inclusive, é obrigatório esse intervalo de 1 hora intra-jornada, que a gente chama. Esse intervalo de, no mínimo, 1 hora, ele é obrigatório. Então, por exemplo, eu tenho um empregado que entra às 8 horas da manhã, ao meio-dia ele tem que parar, volta a trabalhar 1 hora e trabalha depois até às 5. Deu 8 horas de jornada. Hora extra. Tem que se pagar toda a hora extra feita em dinheiro ou pode-se negociar aí um banco de horas? Trabalha mais hoje e depois compensa no outro dia? Bom, essa questão do banco de horas, Guilherme, o que acontece? Até pode, hoje a gente tem essa regulamentação na legislação, só que depende de um acordo coletivo. Isso tem que ser feito através do sindicato. Então, assim, então é uma questão, não pode ser de boca e nem um contrato individual escrito, como eu expliquei, da compensação semanal. Esse banco de horas de você compensar, falando, vamos trabalhar aqui, você passa um mês trabalhando 2 horas a mais por mim, eu te dou folga dessas horas compensadas no mês seguinte. Isso só pode ser feito através de um instrumento coletivo. Então, tem que ser individualmente não pode, então tem que ser através do sindicato. Se houver um acordo do sindicato naquela cidade, na hora de marcar a folga da pessoa, é da vontade do patrão, da vontade do empregado ou é negociado? Bom, é da vontade do patrão. O patrão tem o direito, vai ter que ser no dia tal a sua folga? Sim, tem sim. Agora, obviamente, pode ser negociado, porque é uma relação... Isso é mais desejado. Exatamente, exatamente. Mas, assim, a vontade é do patrão, assim como, por exemplo, as férias. As férias de qualquer empregado, inclusive do empregado doméstico, é o patrão quem decide. Obviamente, o empregado pede a melhor época, né, para ele gozar dessas férias. Pode resolver. Óbvio. Mas, assim, por lei, é o patrão quem decide. Eu tenho aqui algumas perguntas de telespectadores. Por exemplo, a Mari, de São Bernardo do Campo, São Paulo, pergunta, é possível calcular quanto a medida vai custar a mais para o empregador? Bom, eu fiz esse cálculo por alto, Guilherme. Em princípio, se a gente pensar só no FGTS, o cálculo é muito simples, é 8% a mais, que é o valor do FGTS, sendo que
o patrão tem sempre que pensar que quando for dispensar aquela pessoa, se for por iniciativa do patrão, ele vai ter que pagar uma indenização de 40% sobre o que está depositado no FGTS. Então, ele tem que se poupar esse valor, né? Se preparar para isso. Agora, se for um empregado que faz hora extra, eu fiz um cálculo por alto, um empregado que faz 2 horas extras por dia, esse empregado vai custar mais 25% para o empregador. Outra pergunta de internauta, essa foi enviada por Anne Silva via Facebook. Ela diz: tenho uma empregada há 12 anos, ela sempre dormiu na minha casa, mas com as mudanças talvez eu não consiga continuar com ela. Como eu devo proceder para demiti-la? É possível demitir alguém logo assim? A lei foi aprovada, isso não gera consequências legais? Não. Agora, até porque essa lei vai entrar em vigor na data da publicação, né? Provavelmente então, dia 2 de abril. Dia 2 de abril, salvo engano, vai ser a promulgação e a gente ainda não tem uma data prevista para publicação no Diário Oficial. Mas ela vai entrar em vigor a partir do momento da publicação. Esse direito, por exemplo, do FGTS, ele está na emenda constitucional como dependendo de regulamentação. Então, há quem diga que não vai entrar em vigor imediatamente e, no meu entendimento pessoal, ele entra em vigor imediatamente sim, porque já tem uma lei que prevê o FGTS para doméstica. Hoje opcional, que passou a ser obrigatório, né? Como a gente viu nesse e-mail aí, já a gente pensando em demissão. Exatamente. Com a sua experiência na área de advocacia trabalhista, a senhora prevê, pode haver desemprego nessa área? Eu entendo que pode acontecer sim, porque com o custo elevado que se tornou hoje ter uma empregada doméstica, vai ter muitas famílias brasileiras que não têm condições realmente de arcar com esse custo, além do risco, porque a família pensa no risco que ela está correndo. Hoje vai ser um procedimento mais burocrático, você vai ter que saber calcular uma hora extra, como pagar um FGTS, enfim, tem uma burocracia que envolve a relação. Então, que eu entendo sim que pode haver um desemprego. Mas agora é fato, a lei está aprovada, cabe a todos nós cumpri-las e direitinho. Exatamente, agora é mãos à obra, né? Vamos comprar um caderninho de ponto na papelaria e vamos começar a controlar a jornada. Muito obrigado, senhora, uma boa noite. Obrigada, boa noite.